Graça e paz, povo de Deus, Shalom Adonai. Paz, saúde e prosperidade para a sua vida. Graça e paz para todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma saudação rápida, É né? rápido, rápido. Nós vamos estar tendo uma ministração da palavra de Deus para a edificação, né? Não somente para a nossa vida, como para você também que está nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Amém, pastora Alice? Amém, pastor Ivan. Vamos começar fazendo uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios 4:11, é isso? Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Então a gente vê que, como nós vamos falar um pouquinho sobre ministério, chamado, vocação, a gente vê que, primeiramente, é uma chamada divina. A pessoa recebe uma chamada divina, né? Deus, ele chama as pessoas. Deus escolhe as pessoas para uma missão aqui na Terra. São pessoas selecionadas. Se você olhar para mim lá no livro de João 15:16, a gente vai ver também, mas segura 15:16, a gente vai ver também uma passagem que é Deus que escolhe. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, o Pai confiou ao seu Filho uma missão. E Jesus, ele começou a fazer esse trabalho selecionando quais seriam as pessoas que estariam ao seu lado. Jesus estaria preparando uma equipe e que essa equipe seria as pessoas que andariam com ele, que aprenderiam com ele e que mais tarde eles seriam apóstolos, como se fosse mestre, né? Conforme a pastora Adílis leu lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu o quê, né? Uns para mestre, outros para evangelistas, outros para doutores, pastores E apóstolos e assim por apóstolos, diante. né? Né? Então você vê que houve uma categoria, uma escala. Cada um tem um chamado, assim como eu, assim como você. E esse chamado é uma chamada divina. Ela vai ler para você aí. João 15:16. Isso. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então você vê que não é de nós. Nós recebemos de Deus um chamado, uma chamada Chamada divina. ministerial. Ministerial. Tem o chamado que é para servir a Deus e o chamado ministerial. Assim também, pastor, como Maria, mãe de Jesus, ela recebeu um chamado de divino, né? Quando o anjo Gabriel visitou ela, e assim, você pode ver isso no livro de Lucas, né? Ela recebeu um chamado para que ela pudesse, do seu ventre, gerar o Salvador, o Messias. Cumprisse nela, isso é uma missão, para que se cumprisse nela aquilo que, pela boca dos profetas, vinha falando sobre a vinda do Messias. E na plenitude do tempo, a gente vê isso. A gente vê lá em Lucas capítulo 1, né? Vai falar quando o anjo Gabriel salva esse agraciada, né? Quando o anjo aparece para Maria, e ali ela tinha uma missão divina para ser aplicado aqui na Terra, correto? Encontrou aí? Encontrei. Então, pode ler. Desde o Lucas 1. Aqui, eu quero que você pegue mais ou menos bem por aqui assim, que vai aqui sobre o anunciamento, né? Que vai falar sobre a Maria, né? A vocação que ela teve aqui. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi ao seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Continua, 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, há diversidades de dons. Se você vê agora lá no livro de Coríntios, 12, 14, vamos para lá, você vê que há diversidade de dons. Maria recebeu um dom, ela foi vocacionada, uma missão. Uma missão, né? Uma missão. Ela não foi evangelista, ela não foi pastora, né? Mas qual foi a missão de Maria? Gerar o Salvador. Gerar o Salvador, o Filho do Altíssimo. E ela aceitou essa missão. Assim como eu, como a pastora Diles, né? E como você, tem uma missão aqui na Terra. O mais interessante é que Maria não quis saber, né? A única coisa que ela disse aqui foi: eis-me, eis aqui a tua serva. Serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Você sabe o que eu entendo aí, pastora Diles? É que ela está dizendo assim, olha, eu estou aqui para servir. Eis-me aqui. Ela entendeu que ela tinha uma missão, Senhor, chamado, né? Um chamado. Ela entendeu. Irmãos, com gratidão, a gente encontra, quando a gente nos encontra neste mundo, a missão, para que eu vim aqui na Terra? Eu ouvi uma palavra esses dias que chamou a atenção, e foi assim, olha, se você está vivo até hoje, é porque Deus ainda tem uma missão com você aqui na Terra. Deus tem uma missão aqui na Terra. Maria recebeu essa missão. Sobre vocação, sobre dom, sobre missão, né? Que às vezes a pessoa fica sem saber se, olha... Às vezes a pessoa fica sem entender, sem aceitar e sem fazer. Porque para que a pessoa ela possa fazer, né, o chamado de Deus, colocar em prática aquilo pelo qual Deus tem através da vida dela, ela primeiro tem que entender qual é a vontade de Deus, qual é o meu chamado, para que eu fui escolhida. Então, isso é importante. E depois que ela entende, ela vai ter mais facilidade para aceitar. Ela recebeu, agora ela vai entender, depois ela vai aceitar aquilo pelo qual Deus preparou para aquela pessoa aqui nesta terra. É como uma árvore frutífera, pastora Dilis. Toda árvore, ela produz uma semente de multiplicação. Quando você leu lá João 15:16, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é uma sementeira. Estamos semeando, semeando, outro semeia, né? E uns plantam, outros colhem, e Deus dá o crescimento. Tem também aquele chamado, pastor Ivan, que é fora do altar. Eu Exato, estava ouvindo o testemunho de uma irmã, certo, que ela dizia que a amiga dela recebeu um chamado, e quando ela começou a colocar em prática, as pessoas diziam: ah, essa irmã aí tá doida, enlouqueceu. O que ela fez? Ela abriu na casa dela um centro de recuperação para mulheres. Então, isso Então é ela importante. entendeu o chamado. Se reencontrou. As pessoas que viam ela fazer aquilo achavam que ela estava doida, mas ela sabia que Deus era com ela, que Deus havia chamado para desenvolver, para desempenhar aquele ministério. Isso é importante a gente se reencontrar. É como aquela passagem, curados para ser
Curadas. Curadas. Curadas para ser curadas. Então isso é importante. Então, a pessoa se reencontrar no reino de Deus. Vamos lá para Coríntios, né? 12 e 14. Lá do Coríntios, capítulo 1 Coríntios 12, fala sobre os dons. Que Deus capacita pessoas com adversos dons, né? Aqui, ó, a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Acerca dos dons, né? Está lá no 1 Coríntios 12, a partir do 5. E a diversidade de ministério, foi o que nós falamos, né? Aqui, começa do 4. Existe o ministério no altar, certo, no templo e fora do templo, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo. Olha só, o que é essa palavra? É muito forte isso. É o mesmo Espírito que está no pregador, no evangelista, no apóstolo. É o mesmo Espírito, é a mesma unção. Faz parte do corpo. São membros que recebem dons diferentes, que complementa para a obra missionária de Deus. É o que você acabou de ler. O Espírito é o mesmo. Prossiga aí. 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. É o mesmo. É Deus que vai fazer, né? O que ele precisa? Ele precisa só que nós possamos entender o nosso ministério, entender o nosso chamado, para que nós possamos ser usados aqui neste mundo com os dons espirituais para fazer a obra de Deus. Olha o 6, como é tremendo aí, ó. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha só, a diversidade de operações. Irmãos, isso é tremendo. Porque às vezes Deus te deu um dom, Deus te capacitou em uma área que eu não sou capacitado, não sou qualificado, porque a minha missão é outra. Talvez a minha missão é de apacentar, de pregar, de ensinar, e talvez você não tenha esse dom, mas se Deus te deu, é o que ele acabou de dizer, diversidade de operações, né? Dentro, pastor, isso, olha, dentro do reino de Deus, há diversidades, essa palavra diversidades é tremenda, quando se abre o leque para diversidades, a gente vê aí, né, essa palavra diversidade. Então, são várias funções, são vários cargos dentro de um só ministério. Amém? Amém. Prossiga aí. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Olha bem. Para o que for útil. Deus não vai dar um dom para eu e você enterrar aquele dom. Ao ponto que a gente pede o dom. Nós pedimos, Senhor, eu quero ser útil à tua obra. Aí Deus dá o dom. Interessante que quando Deus dá o dom... não sabemos o que fazer. Aí depois não sabe o que fazer. A verdade é essa. Deus te deu o dom. Às vezes tem o dom do louvor, dom da intercessão, dom de orar pelas pessoas, dom... Olha que dom abençoado. É o dom da misericórdia. Dom da misericórdia. Dom da misericórdia. Que dom lindo. Né? E hoje as pessoas estão precisando muito, né? Ver no cristão esse dom, o dom da misericórdia, né? Isso é muito bom. Tem pessoas que têm o dom do abraço. É o dom do aperto de mão, né? Eu ouvi um pastor falando, que agora, né? Não está podendo. Agora no momento breve não. Vai poder, né? Mas tinha uma pessoa que, olha, um abraço cura sentimentos. Uma pessoa que estava carente. O irmão do abraço? Não, do abraço não, é o reverendo Mário. Ele estava me contando que tinha um homem que foi lá. Queria suicidar, né? Foi lá, né? Na mente, já que querendo suicidar, tirar sua própria vida. Eu lembro desse testemunho que ele estava contando. Pois é, e ele mesmo foi nessa época da pandemia. Ele quebrou o protocolo e foi lá e deu um abraço naquele homem. E aquele abraço foi um abraço que foi transmitido uma unção. Né? Então, irmãos, é um dom. Nós conhecemos um irmão que é irmão do monte, nós íamos para o monte, sempre no monte orar, e aí a gente subia aquele monte Santo Antônio,
E quando ele chegava lá, cansado, suado. todo suado, mas ele fazia questão de fazer o quê? Abraçar. Abraçar. O irmão Floriano, eita, abraçava as pessoas, né? Então, isso é gratificante, é um dom que Deus dá. Nós estamos lendo, interessante aqui, você observou, nós estamos aqui, eu ia entrar dentro de um assunto aqui, mas Deus toma a direção, porque o assunto é muito grande, pastor, o assunto é muito vasto, né? Eu queria entrar aqui sobre os ministérios lá do Antigo Testamento, mas Deus nos direcionou por enquanto agora, talvez vamos fazer 2 lives aí, né? Uma sobre o Novo Testamento, que Deus está guiando, depois a gente entra aqui nessa aqui, amém? Então vamos prosseguir aí. Você parou no versículo 8, né? 8. Olha, escuta, irmãos, isso é para a sua edificação, como está sendo para nós também esta palavra. Porque pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Aí, palavra da sabedoria. Eu tenho pedido a Deus este dom. Tem aquelas pessoas que têm esse dom, né? Tem facilidade, sabe? Tem pessoas que uma sabedoria, né? Usar as palavras certas, no momento certo. Isso é muito Olha bom. só, é um ministério. É um ministério que Deus deu dom a ele, né? E a pessoa saber usar esse dom no reino de Deus. Quantas almas, pastoras, serão abençoadas? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Olha aí, conhecimento. Palavra do conhecimento. Olha, escuta bem. Se você deseja, busque. Está aqui, ó. Acerca dos dons espirituais, né? Estava falando aqui, ó, bem sabeis aqui, tá? Portanto, né? Está dizendo aqui, ó, que nós devemos escolher com zelo os melhores dons. Mas escolher com zelo, mas não é para nós engrandecer, mas para que o nome dele seja glorificado. Que convém, conforme João diz, convém que ele cresça que eu diminua. E que nós diminuamos. Amém? Jesus, amém. Então, prossiga aí, pastora. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Palavra da ciência, que é o conhecimento. Quantas pessoas precisam, né? Essa palavra da ciência, pastora, ela engloba muita coisa. Às vezes a pessoa, olha só, a palavra da ciência, que é conhecimento. Às vezes a pessoa está perdida, ela está sem direção, mas ela recebe uma palavra, ela abre essa palavra, ela vai a uma pessoa que tem um dom da ciência, do conhecimento, abre. Às vezes a pessoa está desempregada, abre porta de emprego, ou até a própria pessoa adquire uma profissão. Às vezes ele vai buscar um conselho, né? E aquela pessoa é surpreendida, porque aquela pessoa tem um dom do conhecimento, que é o dom da ciência. Assim, não, você precisa disso aqui, ó. Ele ouve aquela pessoa, né? Porque eu sempre falo o seguinte, pastor Adilis, que o processo da libertação se dá quando a gente abre o coração. A boca fala que o coração está cheio. Agora, se eu ficar com a boca fechada e não abrir, como é que eu vou poder saber, né, orientar ou ajudar a pessoa? Então, a palavra da ciência, isso é importante. É importante porque ela pode te ajudar e te abrir uma porta e te direcionar em muitas coisas, não somente na vida circular, mas sentimental, espiritual e até emocional. Amém, verdade. Então vamos lá. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Fé. Essa é boa. Olha que tremendo, fé. Sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé. Irmãos, tudo que nós fazemos é pela fé. Tudo que nós não andamos por vista. Né? Nós não andamos por vista, mas por fé. O que significa andar por vista? Por aquilo que estamos vendo. Não. Quando Deus chamou Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, segura aqui, mas vamos lá, porque vamos pegar assim, né? Deus está dando direção. Gênesis 12, capítulo 1, quando chamado, estamos falando sobre o chamado, né? Então Abraão recebeu um chamado divino, porque ali começa o processo, pastora, aí começa o processo de uma grande nação que hoje é Israel, que são os judeus. Porque deste povo viria quem? O Redentor, conforme João disse, né? Eis que o meu Redentor vive. Interessante, não?
falar um pouquinho sobre essa questão aí. Se der, a gente vai chegar. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre chamado. Às vezes, pastor, escuta o que eu vou te falar, pastora. Às vezes a pessoa já foi visitado pelo Espírito Santo em relação ao chamado e a pessoa ainda não entendeu. não entendeu. Não entendeu. Está esperando mais confirmação. Você quer ver uma pessoa que foi visitado pelo Espírito Santo e ele demorou e por isso ficou 9 meses mudo? Zacarias. Oi, Zacarias, tudo bem? Zacarias duvidou quando o anjo Gabriel falou com ele, porque caiu no turno dele poder entrar para oferecer sacrifício. E lá, porque Zacarias desejava o quê? Ser pai. Só que ele já era o quê? Avançado de idade. Já e a mulher dele a mulher também. Dele, a Isabel, né? Mas ele não tinha filho. E a esposa também já era estéril, já tinha passado da avançada idade. Mas tem uma palavra lá embaixo que eu acho tremenda, aquela palavra lá. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E Zacarias duvidou. Aí o anjo falou assim, porque você duvidou, você vai ficar 9 meses mudo. Até brinquei com a pastora Dí, falei assim, será que foi aí que começou, como chama aquele negócio lá? De fazer, usar mímica lá, né? Libras, será que foi ali que começou? Né? Porque ele teve que se comunicar de uma certa forma, então, usando gestos, então, será que foi ali? Eu não sei, né? Eu não sei, mas é interessante. Língua de sinais, de né? Sinais. De sinais. Então, Zacarias começou ali. Mas vamos voltar lá em Gênesis capítulo 12, quando Abraão entendeu, e foi pela fé. E não é à toa que foi chamado o quê? Grande nação. Ele é pai da fé. Amém? Pai da fé. Então, olha aqui, Gênesis 12, capítulo 1. Lê aí. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Ai, para aí, segura aí. Ai, meu Deus do céu. Sem ver. Não quer. Sai da zona do conforto. Quer não. Sai daquela rede. Da barra aí dos parentes. Dos parentes. Meu Deus do céu. Olha, Deus nos chama para sair do que? Do comodismo. É hora de despertar, né? Para o chamado de Deus. Abraão, sai, larga tudo, larga tudo. E lá no livro de Marcos 5 fala, não temas, crê somente. Então, cadê aquela sua outra Bíblia? Tem que ir aonde Deus mandar e fazer o que Deus mandar, sem temer, sabendo que Deus é conosco. Né? Enquanto ela vai ler ali, eu vou pegar um outro ali, uma outra Bíblia, né? Mas enquanto ela vai ler. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Olha só, então, não será maldição. Volta novamente aí. E far-te-ei, né? E far-te-ei uma grande nação. Far-te-ei, vem de fartura. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, pastor, quando a gente entende o chamado, a vocação, a tendência é prosperar. E abençoar outras pessoas. Amém. Nós somos instrumentos na mão de Deus para abençoar as outras pessoas. Né? Olha só, uma grande nação, irmãos. É tremendo isso aí. É tremendo o que Deus está fazendo aqui. Vamos lá em Hebreus 11:8. Né? Segura aí, pastor, segura aí. Para a gente ver, irmãos, como é tremendo. Né? Enquanto ela está lá, eu peguei aqui outra Bíblia aqui, para a gente ter esse... Nós estamos falando sobre vocação, chamados e dons. Amém? Vocação, chamados e dons. Hebreus é algo tremendo também. 11:8, né? Então, vamos lá, Hebreus 11:8. Eu já cheguei lá. Aqui, 11:8. A natureza da fé e o exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Tirado daquelas pessoas que... Pastora,
deixaram tudo conforme Abraão. E disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quem falou isso? Isaías, né? Então, 11:8, é? É, 11:8. Hebreus 11:8. Pela fé, olha só, Abraão, sendo chamado, obedeceu, sendo chamado. Eu falei para você lá em João 15:16 que é Deus que chama. É o vocacionado, não sou eu, é de Deus. O dom é de Deus. É Deus. Os dons é do Os Espírito dons Santo, é do né? Espírito Santo, é de Deus, O é que chamado capacita. é de Deus. É chamado é de Deus. Os dons vêm para nos capacitar no chamado de Deus aqui na terra. Então nós Muito temos um chamado, uma vocação. Pela fé. O que é pela fé? Rapaz, essa palavra aqui, olha, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. É loucura! Mas está em Coríntios lá. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura do Evangelho. Aprove a Deus salvar o mundo. Vamos trocar de Bíblia, pastor? Que é mais fácil aqui. Estou acostumado com a minha, irmãos. E eu com a minha. Então a gente fica meio perdidão quando pega aqui, né? A Bíblia é diferente aqui. A gente pega, então... Mas olha só. Então, irmãos, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja estrangeiro, cada um de nós temos um chamado. Mas aqui, ó, você vê como já tenho a minha Bíblia, tem uma facilidade. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É pela fé. Nós somos salvos? É pelas obras? É porque somos bonzinhos? Não. Pela fé, né? Nós não somos bons. Bom é Deus. Porque Jesus falou para quem? Para o homem rico. Bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? O que ele disse? Bom é um. Deus. Somente Deus. Deus é bom. A todo tempo e todo tempo Deus é bom. Amém. Mas os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Isso aqui é tremendo. Vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Deus chama pescador. Deus chama a costureira. Deus chama a cozinheira. São os pregadores. Jesus escolheu esse povo. Olha os discípulos. Veja os discípulos de Jesus. Mas abre lá, pastora, vamos continuar lá em Coríntios capítulo 12. Queria entrar um pouquinho em Coríntios capítulo 14 também, né? Mas, irmãos, é tremendo a vocação, o chamado. Você tem que saber. Talvez você está aí. Qual que é o chamado? É aquilo que você faz com amor. Qual é a minha vocação? É aquilo que você faz com amor. Amém? Agora, se você tem um dom que Deus te deu e você faz isso, aplica no reino de Deus, você se reencontrou no reino de Deus. Amém? Encontrou aí, pastor? 9, que nós estávamos lendo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Os dons de curar. Então, o da fé que nós estamos falando sobre Abraão, né? Que até tirou aqui, né? Sobre Abraão, quando ele recebeu... 12. Quando ele recebeu o chamado. Ele disse o quê? Eis-me aqui. Agora, pastor, olha para essa cama.
Tem muita gente que tem um chamado e está enterrado o talento. Uma vez eu prego uma mensagem que diz assim, ó, tira do buraco aquilo que não é seu. Essa foi forte. Tira do buraco. Aonde que está isso? Enterrado. Está na Bíblia, enterrado. É dos talentos. Uns recebeu 5, outro 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 granjeou mais 5. O que recebeu 2 granjeou mais 2. E o que recebeu 1 cavou um buraco e enterrou. Ele disse, quando o seu senhor voltar, ele disse, Senhor, aqui está o talento que tu me deste. Ele achou que estava fazendo boa coisa. Era até honesto, porque não desviou dinheiro. Mas ele enterrou. Ele enterrou. Tire do buraco aquele que não é seu. Talvez, vamos pôr o tema nessa mensagem. Tem uma pregação que fala sobre isso, mas sobre os talentos. Os dons que você pediu, que você orou, que você jejuou, que você participou de campanha, recebeu e está aí enterrado. E Deus disse, filho, tira do buraco hoje, não é seu. Deus te deu naquilo que é útil. Naquilo que é útil. Você é uma pessoa, às vezes não tem, às vezes é assim, pastor, mas eu não tenho faculdade, estudo. Nós acabamos de ler lá, Agora, que Deus chama as pessoas simples. Olha o ministério de Jesus. Por que que os príncipes, os sacerdotes ficaram irados com Jesus? Por que que eles ficavam irados com Jesus? Porque Jesus se misturava com os publicanos. E quem seguia Jesus estava no meio dos pecadores. Quando você olha aqui, você vai ver quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele andou por onde? Pelo mar da Galileia. E aí aqui, olha só, segura aí, olha só, Mateus 4:18. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. O que eles eram? Aos quais lançava sua rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus não foi, olha só, Jesus não foi lá na sinagoga chamar os príncipes. Lá tinha homens letrados, homens capazes, homens que tinham faculdade, que era mestre. Mestre, quando você pega lá João 3:3, Nicodemos, o homem tinha um conhecimento, o homem era mestre, todo mundo era um homem respeitado, certo? Só que Jesus não escolheu esses para andar com ele. Jesus escolheu você. Amém? Jesus escolheu você, Jesus escolheu a mim. Pedro e André, pescador. Ele disse, ele, vinde após mim, eu lhe farei pescadores de homens, eu vou te capacitar você. E o que aconteceu? Olha aqui, ó. Então eles, deixando logo a rede, seguiu-os. Eles entenderam. Pastor, eles entenderam. Então deixando logo, deixa tudo que... Sabe por quê, irmãos? Tudo vai passar, tudo vai ficar. Você tem uma missão, você está frustrado, você quer fazer a obra de Deus, talvez está esperando o quê? Mas esperando mais o quê? Há pouco tempo, nós estávamos comentando aqui, minha esposa estava falando sobre Billy Graham, perguntando qual era o ministério de Billy Graham. Billy Graham, ele pregava o quê? Salvação, fé e cura. João Batista, não se vê o milagre que João Batista fez, mas a mensagem de João Batista era o quê? Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Salvação e arrependimento. Levando o povo ao arrependimento. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Terminou lá? Não, né? Terminou. Hã? Não. Então, só terminando aqui, ó. E 21. E adiantando-se dali, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede, e chamou.
E eles imediatamente, deixando o seu pai, e seguiu. É pessoa simples. O reino de Deus é simples. Depois, lá na frente, vai encontrar quem? Marcos, Mateus, Lucas, João e tantos outros. Acho que quem que tinha mais conhecimento era Lucas, que não era judeu, mas que era médico, deixou a medicina humana para trabalhar na medicina espiritual. Continue, pastor. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Tá aí, irmãos. Eu creio. 14. Eu creio que Deus está falando contigo. Acorda, levanta, desperta. Desperta. Não, 14, capítulo 14. Desperta para a obra de Deus. Desperta, tu que dormes. Amém? Desperta, tu que dormes. Os dons, o dom de profecia é superior ao dom de língua. Aí o que ele diz quando a pessoa recebe um dom? Nem se exaltar. Porque o dom é para servir. Assim como Maria disse, eis aqui A tua serva. a tua serva. Olha o que diz 1 Coríntios 14. Segui com amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Aqui está dizendo que nós temos que procurar qual é a minha missão, eu como membro do corpo, qual é a minha função dentro do corpo. Amém? Amém. Então nós vamos estar encerrando aqui por enquanto e numa próxima, Deus permitir, a gente vai estar falando do Antigo Testamento, os vocações, os chamados profetas ali, de pessoas que tiveram também uma importância muito grande no reino de Deus, amém? Tiveram uma importância muito grande no reino de Deus, assim como você também, e foi escolhido. Deus te escolheu, Jesus te escolheu, o nosso Redentor. Eu falei sobre Jó, né? Que falar aqui, quando Jó disse, o meu Redentor vive. Jó passou toda aquela luta, o ministério de Jó, se você pegar lá, né, só lá em 42 que Jó, que Deus muda a sorte de Jó. E Deus muda a sorte de Jó quando ele para de preocupar consigo, porque todo o livro de Jó, a gente vê que Jó fala sobre sofrimento, né? Por que o justo sofre, você observou? Não é fácil servir a Jesus. Há um preço muito alto a ser pago, né? Então, por que o justo sofre? Por que há esse sofrimento? Outra mensagem de outro dia, né, pastor? É um outro dia, mas só quero saber, que você possa entender por que às vezes você talvez está esperando as coisas melhorar. Irmãos, as coisas melhoram em Cristo Jesus. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa salvação. Jó disse, o meu Redentor vive, não importa a situação, a circunstância que você esteja passando. Mas prega a palavra, prega, faça a obra, a tempo e a fora de tempo. Que Deus vai honrar. Né? Deus vai honrar, Deus vai te capacitar. Amém. Este é o chamado, esta é a vocação que Deus nos confiou. Amém? Que esta palavra possa encontrar guarita em seu coração, você possa ouvir ela mais vezes. Amém? Posso ouvir, se você possa enviar também essa mensagem, né, pastor, para outras pessoas, que talvez está precisando aí ouvir uma palavra dessa, uma palavra para poder tirar você, né, dessa zona de conforto e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos falar com Deus. Agradecemos, Pai, por este momento, por essa palavra que o Espírito Santo direcionou, ó Pai, que assim nós fomos edificados e essas pessoas também possam ser também edificadas no poder da Tua palavra. Senhor, pedimos que a mão
santa, divina, possa estar guiando os teus filhos no poder da tua palavra. E que essa pessoa que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, receba o toque do chamado divino, Senhor, e desperta para a boa obra aquilo que o Senhor tem para fazer e realizar na sua vida. Nós abençoamos a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima live. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.